Nesse vídeo nós vamos mostrar como trabalhar com tabelas inteligentes no ProE, tabelas com Repeat Region. E para isso eu vou usar esse exemplo simples, é uma montagem não muito complexa. E primeiro precisamos criar a estrutura para a tabela inteligente, que seria uma tabela comum. Então aqui no menu Table a gente cria uma tabela. Eu vou fazer uma tabela descendente. Então aqui com o primeiro clique, se eu deixar nessa configuração descendente rightward e por número de caracteres, a tabela ela será automaticamente os componentes novos serão adicionados para baixo e as colunas para a direita. E by numchars, isso que são o número de caracteres, é para eu escolher aqui quantos caracteres vai caber nessa primeira coluna e na segunda e assim por diante. Eu poderia dar o comprimento em valor em milímetros mesmo. Em milímetros não, em número da unidade do drawing. Eu costumo usar número de caracteres, então a primeira coluna vai ter 4 caracteres, a segunda vai ter 15 caracteres, e a terceira 10 caracteres, e a quarta 4 caracteres. Isso logicamente você vai pensar antes, mas pode ser configurado depois também. Com o botão do meio eu finalizo, eu só quero 4 colunas, então eu apertei o botão do meio e ele já está me perguntando quantos caracteres vai ter cada coluna. Então eu clico aqui no número 2, que ele vai comportar ali dois caracteres por linha. Eu poderia deixar até mais fina, mas eu quero assim. Essa é a estrutura que eu preciso, porque aqui em cima vai vir o texto que dá o nome às colunas e embaixo os valores. Os valores serão preenchidos automaticamente, então eu não preciso inserir todas as colunas aqui para todos os componentes. Isso será preenchido automaticamente. Eu vou já colocar aqui, por exemplo, item. Como eu disse, os comprimentos podem ser corrigidos depois. Então eu posso selecionar essa célula, por exemplo, venho aqui em Height and Width, ou então nesse ícone Height and Width, e aqui eu posso mudar. Eu vou colocar 13 aqui, por exemplo, posso dar um preview, ainda é pouco, colocar 15, agora ficou do jeito que eu quero. O QTD também. Ok. Esses textos eu posso defini-los como eles se apresentam na tela no text style. Então o alinhamento deles na horizontal eu quero no centro. E na vertical eu quero no meio. Ok. Ok, aqui agora eu já tenho a estrutura pronta para criar a tabela automática. Aqui eu já tenho a estrutura da montagem aqui na lateral, é a árvore da montagem, e eu quero reproduzir isso aqui. Só para mostrar as opções que a gente tem para trabalhar, eu coloquei essa coluna com o tipo, que seria o tipo de componente, se ele é uma peça ou se ele é uma montagem ou submontagem, para a gente ver as opções que a gente tem aqui. Então agora eu vou inserir aqui a inteligência nessa tabela, que seria aqui nesse menu de Repeat Region. Vou adicionar uma Repeat Region, que vai começar aqui e terminar aqui. Então reparem que eu dei 2 cliques. Eu entrei aqui no ADD e já dei um clique aqui e um clique aqui. Já está criado. Agora eu posso usar esse comando switch sims para ele me mostra onde está a Repeat Region. Eu volto ele. Ok, eu clico 2 vezes e agora eu vou inserir a inteligência, eu vou inserir fórmulas aqui. Então o primeiro componente, o primeiro valor que eu quero inserir aqui é o item. Esse item na PTC a gente busca ele aqui pelo menu. Eu tenho que clicar 2 vezes na célula. Esse menu que aparece eu venho em RPT, Index, que seria o índice né, da tabela. Eu vou alterar para nome. Poderia ser com descrição, mas nessa montagem eu não preparei nenhuma descrição, deixei só com os nomes mesmo.
Então aqui eu vou colocar a SM member name. Ele fica sobreposto assim mesmo, só por enquanto. No tipo eu vou colocar a SM member type. E aqui eu vou colocar rpt qty. Feito isso, eu simplesmente mando ele atualizar as tabelas e ele já vai mostrar os componentes. Porém, reparem que aqui tem os componentes todos repetidos. Isso a gente vai corrigir na próxima etapa. Agora, para configurar essa tabela, é necessário entrar aqui na Repeat Region, nos atributos dessa tabela, selecionar a tabela, e aqui nós temos as opções. Primeiro eu vou deixar como 100 duplicados e recursive. Isso quer dizer que eu não quero duplicar peças duplicadas como esse Bolt 8 e o Bolt 5, o Bolt 12. E o recursivo é que ele vai enxergar todos os níveis de montagem. Então o engine block, o crankshaft, se você reparar, eles não estão aparecendo nessa montagem aqui. Nessa lista não estão aparecendo. Se eu deixar como flat, essa lista fica assim, não aparecem os itens do segundo nível, terceiro nível em diante. Para isso eu preciso deixar como recursive. Então eu dou um done, ele já me atualiza. Ó. Ele me coloca aqui a montagem principal. Na verdade é a montagem blower. A montagem principal se chama Engine Blower, essa daqui. E aqui eu tenho todos os níveis de montagem e todas as peças. Mas há casos que eu não quero, por exemplo, as montagens. O nome da montagem eu não preciso, eu só preciso das peças para gerar aquela montagem, aquele conjunto. Deixa eu aumentar um pouquinho esse comprimento. Então aqui eu também posso utilizar filtros. Vamos supor que aqui eu quero centro e no meio. Aqui eu também posso utilizar filtros para evitar que as montagens apareçam aqui. Para isso, a mesma coisa, eu venho aqui na Repeat Region, só que agora não mais nos atributos. Eu tenho que adicionar um filter. Seleciono a tabela. E aqui eu vou adicionar um filtro por regra. Eu poderia adicionar um filtro por item. Só que aí eu teria que selecionar com o Ctrl os itens que eu não quero na tabela. E dar um OK. Done. Eles iam sumir. Mas isso não garante que no futuro, vamos supor que é adicionado uma submontagem ou feito alguma alteração na montagem e vai aparecer aqui, né, quando tem outros nomes. Então, para garantir que isso não aconteça, eu faço por regra, que seria o que eu vou mostrar agora. Vou restaurar tudo, confirma. Agora eu vou fazer um filtro por regra. Vou adicionar. A regra aqui é como se fosse adicionando uma região de repetição. Seria aquela nomenclatura que a gente viu ali anteriormente, onde eu coloquei a fórmula para aparecer os itens ali embaixo. Então eu vou usar SM MBR type. Aqui essa não é a simbologia que ele utiliza. Eu não quero assembly. Ok, deu ok duas vezes, done. E aqui ele já me removeu as montagens, na verdade, mas mantendo todas as peças que fazem parte das montagens. Aqui eu poderia colocar ordem alfabética, seria aqui no Sort Regions. Aí eu seleciono
uma coluna que vai ser a primeira. Olha lá, o B, C, D, E, F. É basicamente com regiões de repetição simples, é isso que geralmente o pessoal faz. Né? Aqui, por exemplo, o que eu poderia fazer é adicionar outro tipo de parâmetro, ao invés do tipo. Vamos supor que aqui eu quero material ou alguma coisa. Eu vou usar o mesmo parâmetro, que seria sm member. Então eu vou pegar aqui, por exemplo, vamos supor que eu utilize os parâmetros, os materiais daqui da peça. Vou colocar um steel aqui. Vou salvar esse componente. Agora eu tenho PTC Material Name como steel. Vai aparecer só para essa peça, obviamente. Aqui eu vou colocar material. E aqui eu vou mudar a fórmula. Eu vou colocar sm member. User. Aqui já tem PTC material. PTC material name. Mas se fosse um parâmetro definido pelo usuário, eu viria em sm member. Aí já ia direto em user defined e colocaria aqui o nome do parâmetro. Mas não é o caso, a gente vai usar PTC material name. Aí, só nessa peça que eu coloquei o material. Então aqui ele já vem preenchido, mas nas outras não. Então é assim que a gente gerencia esse tipo de tabela simples, né? Tabela lista de materiais simples.